Olá, boa noite. Oi, maravilhosa! Noite. Tá pra ouvir? Tá, tá dando pra ouvir. Como você tá linda? Ai, obrigada. No quarto do sapinho. No Cadê o quarto sapinho? do sapo. O sapinho e a sapinha estão na sala. Gente, Estevão é o mais velho, ele é apaixonado por sapos, né? Ai, sapo, deixa eu ver se dá pra ver. Ah, outra lá. Linda demais. Como é que você tá, amiga? Tô bem, graças a Deus. E você? Também, saudades. Vocês somem, me abandonam. Vai fazer um ano, viu? Eu tô sabendo, né? Um Vamos lá comemorar esse um ano. ano. É verdade. Tem um tempo, Nossa, mas graças a Deus, tudo bem. como passa rápido, né? Hoje eu tava falando, gente, quando eu vejo essas crianças, hoje tem um que eu acompanhei que faz 2 anos. Eu falei, mas já parece que eu cheguei ontem aqui em Ilhéus. Mas é isso, o tempo voa mesmo. Bom, então vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Temos. Vamos lá. Vamos lá. Lari, cadê Felipe? Vai participar? Daqui a pouco ele aparece? Bora ver se ele aparece. Então tá. Então vamos lá, Lari. Fala um pouquinho mais de você para a gente te conhecer melhor. Bom, sou Larissa, sou a mãe de Estevão, que tem 3 anos, quase 4, né? E Esté, que tem 11 meses, quase completando um aninho já. Sou mãe de dois, com um parto que foi cesárea e o outro foi o parto normal. E é isso. Tá certo. Então, Lari, como que você me encontrou? Porque quando eu te conheci, tinha pouco tempo que a clínica estava aberta, né? Então eu fico sempre assim, gente, como que as pessoas me achavam nessa época? Foi. Eu comecei o acompanhamento com o médico e aí eu comecei a conversar com uma amiga, né, que é a Amanda, tá aí também assistindo a gente. E conversando com ela em relação a médicos, ela falou sobre você, falou muito bem. Ela falou: se você tiver oportunidade, tenha pelo menos uma consulta com. Pega ele. E tenha. Se você tiver se você tiver consulta com Tainá, você vai gostar muito. E aí eu falei com o Felipe, eu comecei a acompanhar você nas redes sociais, comecei a acompanhar vários vídeos, os stories, o pessoal fazendo perguntinha na caixinha de perguntas, e aí eu também fazia pergunta, eu queria saber se era verdade o parto normal, se eu podia, se não podia, porque ninguém acreditava no meu parto normal por conta da cesárea. E aí foi quando eu, com 30, acho que eu encontrei Bel, né, a doula, foi com 36 semanas também. Encontrei vocês duas nessa mesma. Você... Oi? Eu tenho uma Travou? pergunta, posso perguntar? Ai, pode. Como que surgiu a questão da doula aí nessa história? Foi a Amanda também que te apresentou? A Amanda tinha falado comigo. Eu também já acompanhava a Bel também nas redes sociais. E aí eu ficava naquela. Eu queria fazer diferente, porque no meu primeiro parto eu não tive nada disso. Eu não sabia nem o que era doula. Então, eu fui aí pesquisando, aí a Amanda já tinha falado comigo também, aí eu continuava pesquisando, e aí foi quando eu conversei com o Felipe e falei, aí, bora tentar? Bora fazer uma coisa diferente, né? E aí foi quando a gente conversou com o Bel, e aí foi já, acho que com 36 semanas já também. E aí foi quando entrou o Bel, aí eu já conhecia uma boa parte, questão de amamentação, questão de parto, mas não sabia ao certo assim a questão do parto normal, porque não tinha vivido nada do parto normal.
Então eu tive, foi assim, tudo muito depressa, porque eu não tive muito tempo para muitos encontros. Eu tive 2 encontros com o Bel. Um foi falando mesmo do parto normal e o outro foi da amamentação, que foi assim um probleminha assim que eu tive na minha primeira. E como que vocês criaram coragem para mudar de obstetra? Foi Tá com falhando um pouco, eu 36 acho que foi. E aí eu e hum. assim, eu falei, eu quero fazer diferente. Eu preciso de uma médica assim que me apoie por completo, que ela chegue ali, me dê a mão, embora você vai conseguir. Porque assim, na minha primeira gestação, que eu ainda vou falar da primeira, né? Mas assim, eu não tive apoio, eu não tive assim de chegar numa consulta aí assim ser bem tratada. A médica, assim, em momento algum, assim, não teve aquela coisa, aquela empatia e dizer assim, poxa, é a primeira gestação dela, é tudo novo para ela. Ela, assim, em momento algum me abraçou, na verdade. E aí Entendi. foi isso, graças a Deus, consegui. Já no finalzinho a gente conseguiu essa consulta e foi assim, foi maravilhoso. E como que você teve coragem de mudar de obstetra com 36 semanas? Ah, não, ora, Mudando, é isso aí. É o que eu falo, né? Obstetra não é é, karma. Tem gente que se apega ali a um obstetra e não, eu só posso ir nessa pessoa porque foi o obstetra da minha mãe e foi meu ginecologista a vida inteira e eu não posso abandonar. Então, não existe isso, né? Eu lembro perfeitamente do dia que vocês chegaram no consultório e você assim meio tímida, assustada, né, preocupada, sem cartão de pré-natal, porque você fazia um pré-natal em que a pessoa que te acompanhava não dava cartão de pré-natal. Isso é muito comum aqui em Ilhéus. E isso me chocou muito quando eu cheguei. Eu ainda fico chateadíssima com essas situações, porque isso despersonaliza tanto a gestante que assim você não tem acesso às próprias informações do seu pré-natal. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem como, se acontecer alguma emergência, você precisar ir para um hospital, enfim, viajar, não tem, você não tem seus próprios exames, suas pressões da gravidez, quanto que deu. Os exames até dá para andar com eles, mas vai andar com um bolo de exame para todo lado. E eu lembro que você foi uma das primeiras pacientes que eu recebi no consultório que não tinha cartão de pré-natal. E eu falava assim: não, mas pega com ele, na próxima consulta você traz. E isso era com 36 semanas. Eu, não, semana que vem você volta e traz o cartão. Aí você, não, não tem cartão. Aí eu, gente, e aí? eu, Sabe? era um cartão que eles tinham lá, mas ele só dava, eu acho que com 38 semanas. Isso, acho que era com 38 semanas. E eu só podia pegar na última semana que eu tivesse a consulta lá, perto das 38. Mas não tinha nada. Eu já andava com minha pastinha, já andava com os exames, assim, tentava botar com as datas certinhas, que eu ficava pensando, e aí, se a gente precisar ir para maternidade? O que é que vai fazer? Eu vou chegar lá sem cartão, sem nada. Eles não vão conferir tantinho por tantinho ali dos exames. E Exatamente. não é para facilitar, na verdade, né? É. E como que você. Aí, quando você falou que queria mudar de obstetra, Felipe aceitou numa boa, assim? Aceitou. Ele sempre me apoiou, assim, em todas as decisões. E aí a gente dá a mão um pro outro e a gente vai juntos. E Uhum. assim, ele sempre me apoiou muito na questão do parto. Sempre me apoiou muito quando eu ia fazer meus treinos. Sempre me apoiou em tudo, porque todo mundo vinha falar alguma coisa para mim, né? Não treina, não faz isso, não faz aquilo. Felipe sempre me apoiou em tudo. Que ótimo. Isso aí é o que a gente sempre fala da importância da parceria, né? Que tanto o pai quanto a pessoa que acompanha essa mulher no pré-natal e na gravidez e durante a vida precisa ter essa parceria, essa troca, esse apoio. Porque eu tenho certeza absoluta que se ele falasse, tivesse uma vírgula de dúvida, você não ia ter segurança de fazer o que você fez.
né? Então, assim, ter o apoio da parceria é fundamental. Ó, ele mandou coraçãozinho. Mas eu sei como que ele é com você. E É, vocês são inspiradores, assim, como casal, como pais, como filhos, né? E isso é muito importante. Ontem a gente falou sobre isso aqui também, que a gente, como profissionais, a gente até briga quando os pais ou os acompanhantes não vão, porque a gente sabe o quanto isso é importante para o desfecho dessa gravidez, da criação dessa criança. Então, assim, é muito, muito importante mesmo. É, Lari, eu quero que você fale um pouquinho antes da gente chegar no parto de Esté e tudo que aconteceu, porque nossa história no pré-natal foi muito curta, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho de como foi sua gravidez de Estevão, o que que fez, o que que aconteceu que foi parar numa cesárea, como é que foi isso? Foi uma escolha sua? Como é que foi? eu engravidei na pandemia, né? Foi a gravidez da pandemia. E assim, em relação à gestação, estava indo tudo tranquilo. O meu pré-natal, eu comecei eu fazendo com uma médica por conta mesmo de plano de saúde. Eu falei, vou ver qual é o médico que atende pelo meu plano e vou pelo meu médico, pelo plano, né? E aí fui para uma médica assim que o pessoal, algumas pessoas falavam bem, e aí eu fui junto, né? E aí comecei o pré-natal com essa médica e fui dando continuidade em relação às consultas. Era assim, uma consulta bem fria, era uma consulta assim que não durava muito tempo. Era aquela coisa de você chegar, faz o exame, mostra o exame, olha rapidinho ali o coração do bebê, tchau. E assim, eu sempre falava que eu queria um parto normal. E aí a médica falava: se você quer um parto normal, você vai ter o parto normal. Mas assim, daquela maneira bem fria. E aí eu ficava pensando: meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Ou ela realmente é fria? Até que chegou um dia e Felipe comentou a mesma coisa comigo. Felipe sempre foi em todas as consultas comigo. E ele comentou comigo que a médica que achava ela bem fria. E aí a gente foi dando continuidade, a gente não mudou de obstetra, a gente continuou. E quando eu cheguei com 41 semanas, ela me pediu uma ultrassom. E aí ela falou: Ó, você tem até o dia 9 de setembro para ter o bebê. Dia 7 eu não faço parto, que é feriado. E dia 9 você tem até o dia 9 para ter o bebê. E eu tinha aquela coisa, nossa, eu pensava muito assim, que eu ia conseguir o parto normal. Eu treinava em casa, porque era na pandemia, e fazia treinos tudo online. E aí o pessoal mandava mensagem: não treina, não, menina, você não tem medo do bebê escorregar, não, por essas pernas, você agachando. E eu não sentia nada. Tinha assim, às vezes, assim, assim, a barriga endurecia um pouquinho, eu falava, é contração de treinamento, mas assim, nunca senti absolutamente nada. E aí, no meio disso tudo, no sexto mês, eu tive a questão da crise de ansiedade. Eu comentei até com você na segunda gestação, que foi exatamente na mesma época. Eu tive muita crise de ansiedade. Eu passei o sexto mês todinho, assim, sem conseguir dormir. Eu tinha muita insônia. E, assim, eu não sabia o que que era. Aí eu mandava mensagem para a médica, eu falava, eu não tô conseguindo dormir. E eu não sabia o que era. E, assim, em momento algum, ela falou, você pode estar tendo uma crise de ansiedade. Procura um profissional. Em momento algum, ela falou nada disso comigo. Ela pediu para eu tomar Calmã e pediu para eu tomar chá de camomila. Até hoje eu não consigo nem sentir o cheiro de camomila, de tanto chá de camomila que eu tomei. E aí continuei nessa de crise de ansiedade. E aí foi quando eu realmente assim eu falei, eu preciso de um profissional. E aí a gente pegou e procurou um psiquiatra. Eu fui no psiquiatra. E assim, na verdade, a gente, quando começa a falar nessas coisas assim, a gente acha que, pelo menos eu achava assim, meu Deus, não tô ficando doida, eu não vou. A gente sempre tem aquela coisa de não querer ir,
Mas eu falei, não, eu vou. E aí eu fui, o médico conversou comigo, falou que eu estava tendo crise de pânico, de ansiedade. Eu não conseguia mais entrar dentro do meu quarto. Eu não conseguia mais dormir no meu quarto. Teve uma época assim que minha irmã veio para minha casa, Felipe, a gente ligava assim a televisão, tentava assistir um filme, botei meu colchão na sala. Eu não conseguia mais entrar em alguns cômodos da casa porque eu ficava me sentindo muito mal. E aí foi quando eu procurei o profissional e o profissional falou comigo e me passou a sertralina para eu tomar. E eu ficava naquela, e aí tomo no tom. E aí antes de começar a tomar, eu passei por uma neuro, eu conversei com a obstetra, ela falou que não tinha problema eu tomar, mas eu ainda ficava com o pé atrás, sem saber se realmente eu não podia, se eu podia tomar, se não podia. E aí eu fui numa neuro, eu fiz acupuntura, fiz várias coisas, e aí eu passei por 3 profissionais e os 3 me falaram a mesma coisa, eu passei a tomar o medicamento. Só que eu não tinha nada, não tinha contração, eu não tive tampão saindo, eu não senti absolutamente nada. E é tanto que o médico falou bem assim comigo: quando você chegar às 40 semanas, eu quero que você pare o remédio. E aí eu fiquei, ai meu Deus, aí eu fiquei com isso na cabeça: será que o remédio provoca alguma coisa para o parto? É tanto que eu parei o remédio, parei da forma errada, acho que foi Deus mesmo, porque eu parei e assim, não vou tomar mais e acabou. Eu não fiz o desmame do remédio como deveria e parei o medicamento e fiquei só aguardando. Quando eu fiz a última ultrassom estava dando que eu estava com 41 semanas e 5 dias. E aí foi quando ela falou: se até o dia 9 você não estiver sentindo nada, a gente vai fazer a cesárea. E aí eu, como marinheira de primeira viagem, aquela coisa toda, fiquei, ai meu Deus, será que como é que fala aqui, o bebê que já tá assim muito em cima para o bebê nascer, será que vai ter alguma coisa do risco fetal? Uhum. Aí fiquei naquela, no dia 9 eu já sabia que eu ia para a maternidade, mas até o dia 9 eu tinha esperança que eu ia conseguir o parto. Quando chegou no dia 9, me arrumei e tal, fui para a maternidade, não senti absolutamente nada. Não tive nada, nada. Foi no São José. Cheguei lá, como eu não sentia nada, não teve exame de toque, não teve questão de falar comigo que poderia fazer uma indução, não teve nada. Fui diretamente para cesárea. E aí, era período de pandemia, foi. A equipe tinha sido reduzida, não autorizaram o Felipe a entrar no centro cirúrgico comigo. Eu fui sozinha para o centro cirúrgico. Eu entrei lá. O anestesista, assim, pelo menos ele foi assim, muita gente boa comigo, conversou comigo, me deu anestesia, não senti absolutamente nada. Mas a minha médica chegou lá, ela não me deu um oi, ela não me deu um bom dia, ela não conversou comigo, não falou absolutamente nada. Parecia que ela estava ali abrindo a barriga de uma desconhecida. E nisso, é, só uma enfermeira ficou do meu lado, ela segurou minha mão, ela falou, ó, começou a abrir. Ela começava a conversar comigo. Ó, vai nascer agora. Estevão nasceu. A médica não falou nada comigo. Ela só olhou para minha cara e falou: ah, é a cópia do pai. E saiu do centro cirúrgico. Absolutamente isso. Ela fez isso. Saiu. Me mostraram rapidamente Estevão e deram linha com Estevão porque Felipe ficou no quarto e aí já levaram ele direto pro quarto. Eu não tive como olhar direito para Estevão, não deu para ver direitinho, ouvi o choro assim bem rápido e fiquei lá sendo costurada e Estevão foi pro quarto. Aí depois disso, demorou um tempinho, eles não demoraram muito comigo lá no centro cirúrgico, fui pro quarto. Fiquei lá no quarto, Felipe o tempo todo cuidando de Estevão, era Felipe que trocava, era Felipe que fazia tudo. Eu fiquei o tempo todo deitada, com a cabeça bem baixa. É tanto que quando deu a hora assim de levantar, eu fiquei muito mal, muito tonta mesmo. Foi uma sensação horrível. Mas depois disso, assim, comecei a fazer as coisas assim devagarinho, mas Felipe que fazia praticamente tudo. Eu não conseguia tomar um banho direito. E aí depois a gente passou
2 dias no hospital. E aí aí recebemos alta. Aí fui para casa. Aí depois que começou mesmo o problema total. Para mim isso aí já tinha sido um trauma muito grande, a questão do parto, de ter entrado sozinha no centro cirúrgico. Mas chegamos em casa, no terceiro dia, quando eu acordei de manhã, eu pensei que era meu peito vazando. E não era peito vazando. Um dos pontos tinha, não sei, estourou, não sei o que foi. Eu fiquei toda lavada assim, sem mentira nenhuma. Daqui de cima até embaixo. Foi uma secreção, foi sangue, foi tudo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, chamei Felipe correndo, mandava mensagem para a médica, nada. Ela não me respondia. E aí eu assustada, nunca aconteceu isso comigo, nunca tinha passado assim por uma cesárea, não sabia o que era. E aí eu comecei a ficar assustada, a gente tentava ligar, mandava mensagem e nada. Aí Felipe, Larissa, bora para maternidade agora. E aí eu fui para maternidade, deixei Estevão aqui em casa. Estevão, assim, teve muita dificuldade com a questão da amamentação. Ele não pegava meu peito por nada. E aí, depois disso, fui para maternidade. Cheguei lá, tinha um médico de plantão. E aí, o médico tinha uma cesárea na frente ainda para fazer. Eu falei, meu Deus do céu, e aquela dor. Eu já fui entrando na maternidade de cadeira de roda, não conseguia ficar em pé. E aí, o médico falou comigo: e aí, você tá tomando qual antibiótico? Aí eu falei: nenhum, não tô tomando nada. A médica me passou nimesulida, um anti-inflamatório. Aí ele, você não tá tomando nada? Eu falei, não, só tô tomando isso. Meu papel de alta só tem isso, a nimesulida. E aí ele pegou, me passou 2 antibióticos, eu tive que tomar. E foi quando as coisas começaram a melhorar em relação a isso. Porque depois disso, o Estevão teve a questão da icterícia. Eu levei Estevão para o hospital, daquele jeito, sentindo dor, operada. E aí tinha a questão de Estevão não estar mamando. Estevão perdeu bastante peso. Estevão nasceu com 3,775. Estevão foi para 3 quilos. Ele não mamava. Eu tinha que ficar tirando leite para dar no copinho, na colher, porque Estevão não pegava meu peito de jeito nenhum. E aí levei ele para o hospital. Teve um dia mesmo no hospital que foi bem triste para mim, que uma pediatra que estava lá de plantão, ela falou: se você não der o peito para seu filho, eu vou ter que prescrever aqui uma fórmula, porque a amamentação é insistência. Ela falava comigo como se eu não estivesse tentando dar o peito para Estevão. E aí ela falou: ó, daqui a 2 dias você vem e repete o exame, porque se der alterado, ele vai ter que ficar internado. Aí voltamos depois de 2 dias e realmente teve que ficar internado. Passou acho que menos de 48 horas lá, tomando a luz lá. E eu acabei ficando internada junto. Eu peguei, mandei passar lá meu cartão do plano para ficar internada também, porque eu também estava sentindo dor. É tanto que eu chamei um obstetra que estava lá na maternidade para olhar, porque eu ainda sentia muita dor. Eu sentia muita dor, assim, na área da cesárea. E aquele negócio não parava de sair, aquela secreção não parava, não parava. Era de um dos pontos, eu acho. E aí, a médica me respondeu, depois que não tinha mais graça. E ela falou: você vai apertando para sair essa secreção. E na minha cabeça tava: meu Deus, essa mulher esqueceu alguma coisa dentro de mim, vai ter que me abrir de novo. Na minha cabeça passava mil coisas. Na minha cabeça eu ia fazer outra cirurgia. E ela só falou isso. Ah, toma esse medicamento mesmo que ele passou e vai apertando toda vez para ir na secreção. Então, assim, foi um parto assim que eu falo que foi muito traumático para mim. Foi da questão da cirurgia, da questão da amamentação, de pediatra falar coisa comigo, de não ter uma boa assistência da minha obstetra. E as coisas foram melhorando aos poucos. Eu tinha uma amiga que ela é enfermeira, ela que vinha aqui em casa, ela que fazia esse procedimento, porque eu tinha medo de tocar. Então, ela que fazia, tipo, com a drenagenzinha para ir melhorando. E aos poucos foi melhorando. Chamei uma consultora de amamentação.
Ela colocou Estevão em umas 10 posições. Estevão não pegava meu peito por nada. E não desisti da amamentação e fui insistindo, insistindo, até que eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Eu não quero dar mamadeira, porque senão ele pode ter confusão de bico. Até que uma amiga minha falou, Lari, eu tive o mesmo problema que você, e eu usei um bico de silicone da Man. E eu fiquei naquela, eu não vou usar, porque se eu usar, ele vai acostumar no bico, não vai pegar meu bico do peito. E assim, a cabeça da gente começa a mudar, assim. Você passa mil coisas negativas na sua cabeça, ir pro banheiro chorar, e você fica naquele desespero. Você não é uma boa mãe porque você não está conseguindo dar o peito. E o meu peito estava muito cheio. Quando a consultora veio, teve que descartar muito leite, porque estava muito cheio mesmo, parecia dois melão enormes. E aí eu falei, é a minha última solução. Vou tentar fazer, e se der certo, deu. Se não der, a gente continua tentando, mas bora ver se vai dar certo. Comprei o bico de silicone, e Estevão na mesma hora pegou meu peito. Foi uma coisa assim que Estevão mamou mais de uma hora. Ele tava sabe, com aquela necessidade. E eu vendo meu filho assim, cada vez mais emagrecendo. E vinha na mente a pediatra falando que ele podia ficar desnutrido, ia ter que entrar com fórmula. E eu tinha leite, mas ele não queria o meu peito. E aí ele pegou o peito. E aí ele ficou mamando por muito tempo. E aí depois disso eu comecei. Toda vez que ele mamava, eu puxava o bico de silicone para ele tentar pegar meu peito. Toda vez que ele vinha, eu puxava e deu certo. Estevão mamou por 2 anos e 10 dias e graças a Deus deu tudo certo com a amamentação, não tive mais problema nenhum com a cirurgia. Às vezes ainda sinto assim, quando pega, dormência, alguma coisa assim, mas nada demais não. Aí foi isso. Maravilhosa, Lares. Nossa, quando vocês contam essas histórias, eu fico assim, só mãe mesmo, né, para passar por essas coisas. Por isso que eu falo que a nossa força vem de um lugar que a gente não tem como saber e não tem como descrever nem explicar o quanto ser mãe é ter uma força assim indescritível. Eu fico pensando, nossa, será que quando eu tiver filho, se eu passar por essas situações, eu vou conseguir superar? Tem gente que acha que eu penso, não, comigo vai ser tudo tranquilo. Não, eu também fico pensando, se acontecer comigo, como que eu vou reagir? Então, essa troca que eu tenho com vocês, de saber como que vocês fizeram para passar por essas experiências, também me fortalece. Eu falo que eu guardo tudo aqui anotadinho, todas essas dicas mesmo, porque, nossa, é muito complicado, é muito difícil, e eu cresço e aprendo diariamente com vocês, assim, porque é isso, né? O que eu falo, às vezes, para o profissional, o profissional faz isso todo dia, a gente assiste o parto todo dia, vê bebê nascendo todo dia. E se a gente deixar se levar e perder essa sensibilidade, a gente faz com que essa família não tenha uma experiência positiva de parto. E é o que você falou, era o seu mesmo que não seja o primeiro bebê, independente disso, cada bebê é único, cada gestação é única, e a gente tem que se empenhar ao máximo para fazer com que essa família tenha uma boa experiência, se sinta acolhida, ainda que precise realmente de uma cesárea, que não foi seu caso, você sabe disso. A gente precisa fazer com que seja um momento positivo, né? Então, assim, você passar por tudo isso sozinha, sem acompanhante, nossa, eu não consigo imaginar. Eu trabalhei na pandemia também. Eu estava na residência e a gente jamais abriu mão do acompanhante na sala de parto, porque a gente sabe o quanto é frágil, é um momento delicado e é um momento que, assim, ainda que a gente estivesse passando por um período muito difícil na saúde, a gente não pode privar essa família desse primeiro contato, desse apoio. E, enfim, é muito difícil mesmo, né? Que bom que você superou, que você persistiu, que teve apoio da sua família, do seu marido, dos seus amigos, né? Então, é o que eu sempre falo. Eu não consigo imaginar o que deve ser uma mãe solo cuidando um filho ou vários sozinha, sem apoio de ninguém, porque
eu sempre digo aqui nas lives também que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. É disso que a gente fala, do apoio, do acolhimento. Imagina se, sei lá, se você não tivesse o apoio do seu marido, eu não sei como teria sido esse desfecho, né? Apesar de tudo que vocês passaram. Então, que bom, né? Que apesar de tudo, deu tudo certo no final. E agora vamos falar de Estezinha. Bom, eu quero saber, então, quando vocês mudaram, né, com 36 semanas, o que vocês acharam lá da primeira consulta? Ah, foi totalmente diferente. Porque assim, na verdade, eu nunca vi um médico me receber assim, já me dando um abraço. Você nem me conhecia, né? E Não. aí, o carinho, o apoio foi totalmente diferente. Logo assim, logo quando a gente entrou, eu já fiz, tô no lugar certo. Porque eu precisava muito disso. Eu precisava de uma pessoa para dizer, você pode, você consegue. E assim, embora os outros profissionais falassem, ah, você quer um parto normal, você vai ter, era aquela coisa assim da boca para fora. Nunca pararam assim para dizer, não, você vai conseguir, ó, independente de uma cesárea. Não. Eu sabia que a qualquer momento eu podia, alguém poderia falar assim, não, você vai ter que ir para cesárea. Então, eu tinha aquele medo assim de, poxa, será que dessa vez eu também não vou conseguir? E aí, como eu assistia muito você assim nos stories e assim eu via que você falava muito em relação ao parto normal, você sempre apoiou muito as mulheres em relação a isso, sempre falava que a mulher tem que parir mesmo. E aí eu falei, não, eu acho que eu tô no lugar certo mesmo. E aí quando abriu a porta e já veio aquele abraço e aí já foi aquele carinho, a gente já sabia que a gente estava no lugar certo. Que ótimo. Eu fico muito feliz por isso, porque tem gente que fala, ah, você fica abraçando as pessoas, não sei o que, você nem conhece. Ah, mas eu falo, ó, eu sou assim mesmo. Quem não gostar, paciência, mas eu sou assim. Eu acho que falta muito isso, né? Porque a gente criou uma noção de que o médico tá aqui e o paciente está aqui. Não existe isso. Muito pelo contrário. Para a gente criar esse laço de confiança, de afeto, de segurança. A gente precisa, não estou falando para todo mundo sair abraçando, eu que sou abracenta, mas a gente precisa trazer um ambiente de tranquilidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz. E eu lembro que eu fiquei preocupada com você na primeira consulta, porque você trouxe uns exames que a plaqueta estava baixa. E eu fiquei assim, gente, mas será que é pré-eclâmpsia? Cadê as pressões dessa mulher do pré-natal que ela não me trouxe? Você lembra? E o médico em relação a plaquetas. E não tinha de pré-natal, então não tinha como ver, né, as pressões. Exatamente. Eu fiquei um pouco mais tranquila porque a pressão no dia estava normal. E também tinha uma questão do ultrassom, né? Que Esté era um bebê grande. E aí eu não sabia de nada, assim, sobre você. Eu falei, tá, agora nós estamos com 36 semanas. É isso que você quer? Então vamos lá, vamos investigar isso aqui. Eu preciso desses exames com urgência, eu preciso saber das suas pressões do pré-natal, eu preciso de um ultrassom bem feito. É isso que você quer? Vai fazer? Vou. Então vamos lá. Fez tudo direitinho. Na outra consulta, na outra semana, já levou tudo certo. E a gente percebeu que realmente não era uma pré-eclâmpsia. Conseguimos acesso ao seu cartão de pré-natal, que foi assim super difícil de conseguir. Mas eu falei, não, você tem que ir atrás, é um direito seu ter acesso às informações suas. Né? Não, você não quer nada demais, você quer saber o que está acontecendo com você. E você tem o direito de pedir segunda, terceira, quarta, quinta opinião, quantas você quiser. Só que para um médico, para um profissional dar uma opinião, ele precisa saber o contexto. Então, eu sou uma pessoa que, assim, às vezes as pacientes vão para mim, ou às vezes tem uma cultura aqui também muito forte, não só aqui em Ilhéus, mas no Brasil, do médico pedir exames antes da consulta.
para a pessoa já levar os exames prontos, ou a pessoa já agenda a consulta com o exame incluído. Isso não existe na medicina real. A medicina real, o exame chama exame complementar. Então, o exame complementa o que o raciocínio clínico do médico ou da pessoa que está ali acompanhando esse paciente está pensando. Então, a gente pede exame direcionado para aquela paciente, para aquela consulta. E é extremamente importante saber o contexto para a gente opinar e ter segurança. Então, depois que. E Esther foi muito obediente, porque ela esperou a gente fazer toda essa investigação, ter toda essa tranquilidade, né? E eu lembro que você falava do medo de ter também o parto normal depois da cesárea, porque todo mundo falava horrores, como sempre, né? É sempre uma tragédia, é sempre não, seu útero vai explodir, não foi isso? É, fala E da cesárea, falava de treino, falava de tudo. Eu não podia treinar, era tudo. Mas eu treinei até o final. e eu lembro que essa era uma preocupação sua também, que você chegou para mim, tipo, ai, eu posso treinar porque, assim, eu não consigo ficar assim. Aí eu, lógico, claro que pode. Ai, mas tem certeza? Aham, tenho certeza, pode ir, tranquila. E às vezes até os profissionais de educação física pedem um relatório médico, né, para trazer mais segurança ali. Mas de tanto que as pessoas falam que numa grávida não pode fazer nada. Às vezes a gente pensa que a grávida é uma incubadora, que tem que ficar ali parada esperando o bebê crescer e nascer. Aí já começa a despersonalização da pessoa que está gestando um bebê. Antes desse bebê chegar, você já existia. Então você precisa fazer na gravidez coisas que te fazem bem, que te fazem feliz, que te deixam tranquila. E o exercício físico é um santo remédio, né? Então, assim, para o tratamento da ansiedade, para distrair, para ter contato com outras pessoas, para o bom desenvolvimento da gravidez e desse bebê, para prevenção de pré-eclâmpsia, diabetes e outras complicações. Então, assim, quando eu falo isso, às vezes tem familiares das pacientes que querem me matar, porque eu libero as pacientes para fazer atividade física. Então, esse também foi um ponto muito positivo da sua gravidez, né? Que você não ouviu as pessoas e fez sua atividade física até o final. Isso. Foi maravilhoso. E é uma coisa assim que me deixa muito bem. Até hoje, assim, eu falo que a academia é o meu lugar de descanso. Que eu vou distrair, é o meu descanso. Aí o pessoal, sério, você tá fazendo exercício e você tá descansando? Eu falei, tô. É o meu lugar Exatamente. ótimo mesmo. Me ajudou, não tive problema nenhum. Fiz os outros exercícios eu adaptava, mas dava para fazer. Mas foi uma coisa que me ajudou bastante, tanto na primeira como na segunda. Na primeira foi chatinho porque era na pandemia, mas eu fazia todos os dias. Todo dia eu tava com meu celular na frente da televisão, botava em pé e fazia meu treino online. Mas fazia. Ótimo, isso aí, certíssima. E hoje a gente tem raríssimas recomendações para repouso na gestação. Assim, são muito, mas muito raras. Até quem tem ameaça de trabalho de parto prematuro, a gente não recomenda mais repouso, porque o repouso na gravidez é assim um grande vilão, aumenta muito os riscos, inclusive de trabalho de parto prematuro, porque esse corpo não está preparado para suportar o peso da gravidez, o crescimento da barriga e acaba gerando outras complicações. Eu lembro que assim, quando o Esther nasceu, vai fazer um ano já agora, a gente estava. Eu tinha poucos meses de clínica, na verdade, 7 meses de clínica e um pouco mais, 1 ano e 7 meses aqui em Ilhéus, talvez, ou menos. E o nosso cenário obstétrico ainda era muito difícil e era muito raro ver mulheres que tiveram uma cesárea prévia ter bebê de parto normal. E eu lembro que assim, eu falava, ó, é difícil, né, aqui. Então, o parto é imprevisível. A gente não tem como saber se vai nascer no meu plantão ou não. E é isso. Pode ser que você chegue no hospital realmente e alguém indique uma cesárea. E aí eu lembro que você falava, não, vai nascer com você, vai nascer com você, eu tenho certeza. E acabou que.
Eu falava, ó, bora as orações aí, porque vai ser no plantão de Tainá. Todo mundo, ninguém, quem me conhecia, conhecia pela minha boca. Vai ser no plantão de Tainá. E foi exatamente isso. Eu lembro que chegou, acho que com 39 semanas e pouco. Você falou que estava tendo algumas contraçõezinhas ali de treinamento na consulta. E a gente decidiu avaliar, fazer um toque. E aí você estava com 1 centímetro de dilatação, né? Não foi isso? E aí eu lembro que eu estava de plantão nesse dia, porque na sexta-feira eu emendava a clínica com o plantão. E era um plantão muito, muito, muito difícil, muito denso, assim, com colegas que não tinham a mesma prática que a minha. E eu acabava que eu trabalhava muito e, enfim, era muito tenso. E eu lembro que eu falei, ó, oh, hoje eu tô de plantão, mas hoje não é lá, assim, um bom dia, não, para nascer. Mas se vier, é isso aí. Aí conta o resto, como é que foi esse dia? A gente foi com 39. Você falou comigo se chegasse aos 39 e eu não tivesse sentindo alguma coisa, que a gente faria o descolamento da membrana, né? Uhum. E aí foi com 39 e um dia. Foi. Foi numa quinta que a gente fez o descolamento. Foi. Foi uma quinta, foi que você estava sexta, É, eu tava de você ficou. plantão sexta. Foi? Foi. Que Esther Não nasceu lembro. 5. Foi 5h44 Esther nasceu, foi, da manhã. E aí a gente fez o descolamento. E aí eu fui para casa, comecei a sentir. Você já tinha me falado que tinha 1 centímetro. Aí viemos para casa. Aí eu tava sentindo uma cólica. Aí eu falei, ai, será? Fiquei naquela, né? Será que vai? E aí começou a sair o tampão, coisa que eu não tive com o Estevão, né? Então foi assim, já começou a surpresa. Aí eu já começar a ter uma esperança. Falei, olha, começou a sair alguma coisa. Já comecei a mandar foto para Bel, aí comecei a sentir assim umas cólicas, aí começou à noite começou a apertar mais um pouco. Na sexta-feira já comecei a sentir um pouco mais assim de contração, aí eu falei com Bel, já estava no aplicativo e aí começou ritmado, eu falei, oi, tá começando a dar certo, mandava para Bel, daqui a pouco embolou foi tudo, já não tava mais nada ritmado, não tava sentindo mais nada. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Não tem mais nada, mas continuou saindo tampão. Aí na sexta-feira à noite, eu ainda fui na casa de minha mãe, aí tava assim, a contração vinha e ia embora. E aí fui ainda tomar um açaí, aí a contração vinha, mas eu tava ali com o meu açaí. E tentava distrair a mente. Bel sempre falou comigo: pense coisas boas, e aí vai dar tudo certo. E eu sempre em contato com Bel e sempre com o aplicativo marcando. Aí Bel veio aqui para casa e aí a gente começou a. Ela fez algumas massagens, fez a técnica lá da moxa e o negócio começou a engrenar mais um pouco. Aí Bel falou que ia para casa, qualquer coisa você me liga. Bel só chegou em casa mesmo. Quando Bel chegou em casa, Bel voltou, porque já estava bem ritmado. E aí eu fui pro chuveiro, levei minha bola, o chuveiro é maravilhoso. E aí fiquei bastante tempo no chuveiro, já tinha falado com meus pais, já estava alertando eles, qualquer coisa para vir para ficar com o Estevão. E aí Bel voltou e as coisas começaram a engrenar mais ainda. A dor começou a apertar mais. Ela tá falando. Bel foi para casa, deixou a gente bem à vontade. Fiquei aqui nesse momento com o Felipe, fiquei com o Estevão. Não quis mandar Estevão para casa de minha mãe, eu queria estar nesse momento também com ele. E aí as coisas foram engrenando mais ainda e chegou o momento que Bel falou. Chegou o momento de ir para a maternidade. Então, aí Felipe já tinha ligado para meus pais. Eu só estava esperando mesmo meus pais chegarem aqui para a gente partir para a maternidade. Já estava tudo certo, as malas Felipe já tinha colocado no carro.
E aí, quando meus pais chegaram, eu ainda fui tirar, ainda tirei a foto, a última foto da barriga. Falei, não, tem que tirar a foto, porque toda semana eu postava a foto, não é possível que eu não vou postar essa foto da semana. Tirei a foto da barriga e a gente foi para a maternidade. E aí as contrações já estavam bem ritmadas e bem doloridas. Não tinha mais aquela coisa assim de dar uma esperada para respirar. Já estavam bem doloridas. E aí chegamos na maternidade, tinha um médico que estava lá de plantão e eu falei, meu Deus, cadê Tainá? Cheguei, não era a Tainá que estava lá. E aí chegamos, o médico fez o toque, falou que eu tava com 4 centímetros. Eu falei, meu Deus, só 4? Essa dor toda que eu tô sentindo, eu tô com 4 centímetros. Ah, vou morrer! E aí ele falou comigo em relação à cesárea. Ele já foi logo falando da cesárea, e aí Bel também entrou na frente. Eu já tava assim com tanta dor que eu já não tava nem mais escutando direito. Mas Bel falou com ele que Estevão já tinha 2 anos e 7 meses. Deixa eu ver. Agosto, setembro. 2 anos e 10 meses que não tinha problema nenhum, que eu tava tendo ali as contrações, eu tava entrando em trabalho de parto já e fiquei também naquela parte de cima da cesárea. Eu não pude ir para a parte lá do parto normal. Mas aí foi assim, foi uma coisa assim de Deus mesmo. A gente fala. Felipe estava com o celular na mão. Felipe disse que pedia muito a Deus que você chegasse em algum momento ali. E aí ele falou, Lari, depois que ele vai me contar, né, Lari? Depois que eu falei isso, eu conversei assim com Deus. 2 minutos depois, Tainá abriu a porta e apareceu. Então, assim, a gente fala que a gente tem esse testemunho mesmo para falar em relação ao nascimento de Esther. Foi tudo como eu sonhei. Foi assim, foi no seu plantão. Independente assim de você falar que a gente que tá parindo e tudo mais, mas assim, o seu jeito, o seu apoio, o seu carinho, isso é um diferencial. E aí foi assim, foi maravilhoso chegar e conseguir ver você abraçar a gente. E naquele momento ali, você disse que ia assumir que eu era sua paciente. Então, assim, também, independente de eu ter chegado com 36 semanas, você me considerava já sua paciente. Eu era sua paciente, você me abraçou naquele momento, o médico pegou e deixou você assumir. Então, assim, foi maravilhoso a gente conseguir esse momento lá e ter você, assim, para apoiar a gente. Foi maravilhoso mesmo. Hoje eu já tô emocionada, já chorei um monte, mas é isso, sabe? Às vezes eu falo que é tão difícil pra gente. E hoje eu sinto que eu já não ando tão sozinha como eu andava há um ano atrás. E assim, esse plantão era terrível para mim, porque só eu que fazia isso, né? Então, para eu assumir essa responsabilidade e falar, não, pode deixar que eu assumo os riscos. E eu não ter esse apoio de ninguém. E eu, assim, eu sabia que vocês queriam muito, e é isso, eu te conheci há pouco tempo. E eu vou assumir, falei, não, pode deixar, eu acompanho, mesmo exausta, assim, é o que eu sempre falo, que o meu papel é ser guardiã das mulheres, sabe? E eu acho que é tão difícil quando a gente tem esse embate direto, igual você falou, chegou, falou o que você queria, seu marido estava lá, você estava com a sua doula e ainda assim o seu desejo não foi respeitado, né? Então, por muito pouco, você ia passar pela mesma coisa que você passou. E que você não queria, que você sabia da segurança. Tava tudo bem com você, tava tudo bem com seu bebê, não tinha motivos para isso. E assumir essa responsabilidade é de um peso enorme, enorme, que só eu sei o que eu já passei. Hoje não é tão assim mais, eu já ainda bem que as pessoas hoje me respeitam mais e entendem que o que eu faço é com segurança e, enfim, outras mulheres já tiveram partos depois de cesárea sem mim no plantão, e isso é uma vitória. Mas assumir isso nesse momento é, assim, muito difícil.
Porque eu não tenho apoio, eu não tinha apoio de ninguém. E se tivesse alguma complicação que eu precisasse de ajuda para operar ou para resolver de alguma outra forma, eu não ia ter. Então eu tinha que ter a segurança de que qualquer coisa que acontecesse, eu ia resolver sozinha. E eu lembro que assim, eu já estava meio cansada, porque eu saí do consultório e fui pro plantão, mas ver a carinha de vocês, assim, olhando pra mim, tipo, ai, que coisa boa. E assim, é incrível o quanto vocês relaxam, assim, e as coisas fluem, né? Igual você falou, você chegou com 4 centímetros, isso já era de madrugada, né? Acho que você chegou tipo uns 2, sei lá, 2 né? da manhã. 2 da manhã. E Esté nasceu 5 e pouca, 5h40. Olha só, de 4 centímetros. Para um primeiro parto normal, para uma pessoa que nunca teve nenhuma contração. Evoluir rápido desse jeito é o que a gente fala do ambiente, da segurança, da tranquilidade que a equipe precisa passar para que essa paciente libere os hormônios necessários para o parto fluir. Ainda que, que o profissional tivesse topado acompanhar, mas se você não tivesse sentido segurança, ou se fosse daquele jeito que sempre é, né, na maioria das vezes, não sei não. Será que vai dar certo? Só 4 centímetros? Só 6 centímetros? Ai, não sei, tá alto esse menino. Então, assim, e quando a gente planta a sementinha da insegurança na cabeça da família, você pode até estar insegura, mas fica calada, sabe? Guarda pra você. Porque quando a gente planta a sementinha da insegurança na cabeça da família, é muito difícil eles quebrarem isso, né? E conseguir passar, ultrapassar e ter o parto dos sonhos. E eu lembro que você gostou muito do chuveiro, ficou no chuveiro, né? E massagem, e comeu suas castanhas que você levou. Foi. Que fica. Sério, você conseguiu entrar com as coisas? Você conseguiu comer lá dentro? E aí, Bel já tinha falado comigo, você precisa se alimentar. É tanto que antes de sair daqui, ela falou: você precisa comer alguma coisa. E eu não queria comer. Aí, Felipe e Larissa, você tem que comer. Então, assim, era o tempo todo ali, era Bel e Felipe. Ó, come aqui. Ó, botava assim na minha boca, pra eu lembrar que eu tinha que comer alguma coisa. Aí eu não conseguia ficar deitada na cama. A cama pra mim era assim, era chato demais, era ruim. Mas ficar em pé ali naquele chuveiro era uma maravilha. Eu não rolar mais, eu queria ficar em pé. E era uma dor atrás, assim, na lombar, que depois eu fiquei sentindo umas dores, assim, de tanto que eu falava, Felipe, aperta. E Felipe já tava com medo de me pegar e me quebrar. Aperta, aperta que tá doendo. E ele vinha, e Bel vinha também, era massagem, mas foi ótimo. O chuveiro, pra mim, foi maravilhoso. Ótimo. E eu lembro que do nada começou uma força assim. Aí eu, uai, já? Aí, aí sim, já estava nascendo. E assim, é muito. Eu falo que a gente não precisa ficar fazendo toque, né, para saber se está evoluindo ou não. Você lembra quantos toques teve no seu trabalho de parto? Só teve o primeiro, que foi dos 4 centímetros, e o segundo foi com 10 centímetros. Que foi quando eu falei com Bel, falei, Bel já tinha falado comigo, ó, às vezes se você falar que tá com vontade de fazer cocô, às vezes pode não ser o cocô. Se qualquer coisa, se você quiser, você vai pro chuveiro, você fica em pé no chuveiro. Aí eu falei, Bel, quero fazer cocô. Aí foi quando ela pegou e, pera aí que eu vou chamar a Tainá. E aí foi quando você fez o toque. Eu só tive mesmo o primeiro toque e esse segundo. E quando você falou, parece que a gente arranja a força de onde não tem. Quando você falou que tava com uns 10 centímetros, aí pronto. Aí já foi felicidade por completo. Exatamente. E assim, eu lembro que a gente sugeriu a banqueta, né? E você ficou na banqueta, Felipe ficou atrás de você. E a bolsa era íntegra. Esther, a gente viu a bolsa assim saindo primeiro. Foi. Aí eu olhei pra sua cara, pra cara de Bel. Vocês duas fizeram uma cara assim, aí eu fiz, meu Deus, o que é, hein? E aí, quando vocês falaram que ela tava saindo assim na bolsa, eu falei, meu Deus, nunca vi um negócio desse, não. E aí depois a bolsa rompeu
já no finalzinho. E aí vocês falaram, sente a cabecinha. Nossa, foi maravilhoso. Aí senti a cabecinha e eu pensei que Esté ia sair assim, primeiro a cabeça, para depois sair o restante do corpo. Esté saiu de uma vez. Foi. Saiu. Foi de uma vez, saiu toda de uma vez. Mas foi lindo demais o parto, né? Você recebeu ela e ficou com ela em contato pele a pele. Felipe desabou a chorar, todo mundo chorando na sala. Ê, maravilha! É assim mesmo. E foi assim, é uma coisa assim que muitas mulheres elas entram, né, na partolândia, como falam, mas assim, eu consigo lembrar de cada detalhe. Consigo lembrar de todas as coisas que a gente viveu naquele momento. Foi assim, era uma coisa que eu sonhava tanto que eu não tava assim, parecia que eu queria assim, me desligar assim da dor, mas queria estar vivendo aquele momento. A minha irmã falando que chegou. É, isso aí. Foi maravilhoso, foi um momento assim único mesmo. Até hoje eu vejo os vídeos, me emociono, volto de novo, porque Bel tirou todas as fotos e vídeos. Se quiser uma foto e vídeo, é só falar com Bel. Tenho todos os registros de todos os ângulos É, e foi maravilhoso mesmo, maravilhoso. ótimo, foi lindo e assim, nasceu. Gente, é muito incrível. Quando eu falo, as pessoas não acreditam, por isso que eu gosto quando vocês falam. Porque a criança nasceu no fim do plantão. Eu ia embora, 7 horas da manhã. E ela nasceu antes do plantão acabar. Eu falo, não é possível, esses bebês realmente querem nascer comigo. Foi uma sequência, não foi? Que teve, eu lembro que eu estava em uma sala e você passou por duas salas também. Eu não sei se foram três bebês, você até postou no dia. Aí eu falei, meu Deus, os bebês nasceram tudo praticamente na mesma Na hora. mesma hora. E assim, é o que eu falo, igual você falou, que teve um toque com 10 centímetros. E às vezes eu fico assim, gente, isso é muito difícil para mim. Por quê? Numa situação como essa sua, não precisava tocar nesse momento. Mas eu precisava atender outras pessoas. Eu assim, não era exclusiva sua. É porque às vezes quando as pacientes que eu acompanho no pré-natal têm o parto no hospital, as pessoas acham que eu paro tudo o que eu tô fazendo e fico só com elas. E não é verdade. Eu eu tenho só duas mãos, mas no plantão eu sou um polvo. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo e atender várias outras mulheres e fazer muitas coisas. E esse plantão era especialmente muito difícil, porque se eu não tivesse lá, todas essas mulheres que pariram tinham virado cesárea. E, enfim, eu não reclamo disso, de me desdobrar em 1.000 pessoas para acompanhar esses partos, porque eu sei que é o melhor para essas pessoas. E, enfim, eu lembro que eu falava. Mais uma vez, eu vou falar sobre o papel da doula antes da gente evoluir aqui para o nosso final. Assim, eu sou muito suspeita para falar, porque, para quem não sabe, eu já fui doula e uma vez doula, sempre doula. A doula é a profissional que acompanha as mulheres, tanto na gestação, no parto e no puerpério. E a palavra doula significa mulher que serve. Então, essa mulher, ela tá ali para servir essa família, para trazer tranquilidade, para trazer conforto, segurança e muitas vezes eu tenho certeza que os partos poderiam tomar diferentes rumos se tivesse uma doula, e a outros partos eu penso, se não tivesse doula, esse parto não teria acontecido. O seu foi um deles, a grande maioria dos partos que eu acompanho assim com doula, eu fico muito, mas muito tranquila, porque eu sei que eu posso fazer as outras coisas que eu preciso fazer e elas vão assim, se precisar, tiver alguma coisa, elas vão me chamar e eu vou sair correndo e vou resolver. E assim, além disso, é, já temos estudos há muito tempo, estudos de evidência muito grande que mostram que a presença de uma doula na gestação, no parto e no puerpério é essencial e muda os desfechos. Ter uma doula no trabalho de parto reduz em mais de 50% a chance de você ter uma cesárea.
Além disso, reduz a chance de você precisar de uma analgesia medicamentosa, a chance de precisar de um parto instrumentado. Então, assim, eu falo que se possível, todo mundo deveria ter uma doula. Eu fico pensando quantas doulas eu vou ter no meu parto, porque, assim, eu falo, gente, nossa, eu vou querer uma para fazer massagem, uma para me dar água na boca, outra pra... Então, assim, é incrível. E eu fico muito tranquila mesmo. E isso fez com que eu ficasse tranquila no dia do seu parto, porque eu sabia que eu podia ir atender as outras e quando precisasse, eu tivesse algum sinal, ia me chamar. Porque acaba que em algumas vezes, quando eu assumo esses partos que são mais difíceis ou quando a equipe fala que não vai dar certo e só eu acho que vai dar certo, até as enfermeiras ficam meio assim, algumas, né? Ficam meio assustadas e com medo, inseguras. E, enfim, a maioria das vezes eu que assumo mesmo e pronto. Um parto como o seu, como a cesárea prévia, realmente é um parto que o médico tem que estar presente. A cesárea, não, como uma cesárea prévia não aumenta tanto o risco, mas sim existe o risco de rotura uterina, então a gente tem que estar do lado, tem que escutar esse bebê no tempo certo, tem que estar junto, né, apoiar, porque se precisar de alguma intervenção, a gente tem que fazer. Por isso que não vai para o CPN, que é o Centro de Parto Normal, que fica só com a enfermeira obstetra. Isso não significa que a enfermeira obstetra não participe do parto de alto risco. Ela faz parte da equipe, mas o médico precisa estar presente. Em partos de risco habitual, o médico não precisa estar presente, né? Então, assim, esse toque foi feito porque eu precisava fazer outras coisas. E aí, quando eu vi que estava nascendo, eu falei, agora eu não posso sair daqui. Aí eu aviso as enfermeiras, olha, tá nascendo, fica com a outra enquanto eu fico com essa. Então, foi assim, eu lembro que foi, nossa, foi muito lindo ver a bolsa. E Bel ficava assim e me olhava, porque foi o primeiro parto que ela acompanhou, que foi pós-cesárea, né? E assim, foi muito marcante também. E eu falo que, quando eu vejo uma paciente chegando com doula no hospital, eu já falo, ai, que bom, que ótimo. Primeiro, porque eu sei que essa mulher tem informação, ela teve informação na sua gravidez, fez um pré-natal minimamente bem, porque ela precisa ter um pré-natal adequado, precisa estar bem informada e ter a presença da doula. Recentemente, o Ministério da Saúde já fez uma publicação também falando sobre a importância da doula, então não é frescura, né? Tem gente que fala, meu professor na faculdade falava que doula era babá de grávida. Tá dando assim, né? E que seja babá de grávida, mas é uma babá de grávida que faz a diferença, que muda os desfechos. Então, que bom que você teve sua doula, que nos auxiliou aí nesse processo e que deu tudo certo, que foi tão lindo. E eu lembro direitinho, assim, Felipe é todo sério, né, gente? Assim, é advogado e ele chegava assim no consultório todo vestido assim de advogado. E eu assim, gente, como ele é sério. Aí tá. E aí, no momento do parto, foi a primeira vez que eu vi ele assim, super à vontade. Ele ficou muito à vontade, né? E foi pro chuveiro com você e se molhou. Então, foi assim, um momento. E isso é muito importante também, a doula nesse momento. É importante para trazer essa experiência para o pai. Porque aí ele viu. É importante para o pai se sentir à vontade para curtir o momento. Porque às vezes o ambiente tá. Eles se sentem tão inseguros que o marido fica ali tenso, querendo proteger a mulher, querendo proteger o seu filho. E se ele sabe que ele não precisa ser o protetor nesse momento, que tá tudo em segurança, ele também vai curtir o momento. Isso foi muito legal. Aí, falou que dançou música no chuveiro, gospel no chuveiro, foi, dançou, fez massagem, Não, né, Lari? e a gente, assim, a gente não sabia, né? Que a gente podia deixar a luz apagada, podia colocar uma música. Eu nem sabia, foi mesmo, ninguém explicou, marcou muito. Eu não sabia que tinha essa questão do plano de parto. Então, assim, todas essas informações
Bel me passou, a gente sentou direitinho, a gente teve a reunião para fazer o plano de parto. Então, assim, foi tudo da forma que a gente quis. As luzes ficaram apagadas, ninguém ficou entrando toda hora lá no quarto. E assim, a gente ficou super à vontade. Eu fiquei onde eu queria. Se eu queria ficar no chuveiro, na bola. A gente pôde ficar escutando música. Então, assim, foi um momento muito bom. E assim, do jeito que a gente sonhou mesmo. Eu não imaginava assim que a gente podia fazer tanta coisa assim na hora, no momento do parto. Então, assim, com as informações que Bel me passou, ela falou: tem que se alimentar, leva isso, leva aquilo. Então, assim, ela pegou, deu várias informações que a gente não sabia. Então, assim, a gente foi preparado com tudo, assim, já. Mas foi muito bom. E tem uma coisa também que muita gente deve estar pensando, e eu vou falar sobre isso, que é o alimentar no parto, né? Ainda mais você que tinha uma cesárea prévia, que tinha risco de precisar de uma cesárea, então não tinha que ficar de jejum. O jejum no parto é um grande vilão também. Claro que vai ter mulher que não vai conseguir se alimentar, mas a gente tenta trazer nutrientes para essa mulher por via oral. Eu acho que nem veia você tinha, né, Lari? A gente não pegou veia sua no Não. trabalho de parto. Pois É. é. Não tinha nem veia, nem acesso, porque não precisou. E a gente sempre fala que a mulher precisa se alimentar. Não existe isso de dieta líquida no trabalho de parto, nem de, você não pode comer porque e se precisar de uma cesárea? A cesárea durante o trabalho de parto é uma emergência. Não existe jejum para emergência. E muito pelo contrário, se você ficar sem comer, aí que aumenta a chance de virar uma emergência. Porque você vai ficar fraca, às vezes fica desidratada, fica sem força, às vezes não consegue. O bebê pode ter ali uma mudança nos batimentos por causa disso, que você está sem comer, faz hipoglicemia. Então, pode alterar os batimentos cardíacos do bebê e aí sim pode virar uma cesárea de emergência. Então, quando a mãe tá bem, tá hidratada, comendo, assim, as chances disso acontecer são muito baixas, né? E se precisasse de uma cesárea, a gente simplesmente ia fazer. Pronto, é isso. Não existe, não, vamos esperar o jejum, porque. Não. A gente tem que pensar numa cesárea de emergência, que é o que deveria ser. Toda cesárea deveria ser feita em casos com real indicação, e casos que tem real indicação, a gente não espera jejum, né? Então, assim como, por exemplo, chega uma cirurgia de emergência no hospital geral, o médico cirurgião não vai falar, não, vamos fazer só daqui 2 dias, porque você comeu, não sei o que lá. Não, não existe isso. Então foi muito legal. Eu nunca vou esquecer dos sachêzinhos de energético que Felipe levou. Eu falei, gente, que fantástico, eu vou querer isso pro meu parto também. Colocava na minha boca, eu nem lembrava, ele botava na minha boca. Bora, Larissa, toma, tem que comer alguma coisa. Ah, mas foi ótimo aquele sachêzinho. E com sabor de melancia era bom, mina. Pois é. E depois eu vou comprar para eu experimentar, que eu vou querer no meu também. E aí foi isso, a Esté nasceu, o papai cortou o cordão depois que parou de pulsar. A pediatra foi Laís, eu tava revendo as fotos, foi Laís, então assim, foi muito tranquilo, né? Ela é uma pediatra exemplar, assim, então deixou acontecer realmente a hora de ouro, que é extremamente importante para o vínculo dessa família, né, para prevenção de hemorragia, para amamentação, para várias outras coisas. Então foi muito lindo, né? E aí depois eu lembro que quando a gente foi fazer a revisão do canal de parto que tem que fazer, tinha uma laceração que precisou dar ponto. E eu lembro que essa era uma grande preocupação, né? Ah, meu Deus, como vai ser? Porque é sempre isso. Todo mundo fala que a laceração vai fazer ficar tudo aberto, que vai ser horrível, que nunca mais vai voltar a ser a mesma, que seu marido, não sei o quê. E aí, como é que foi sua recuperação? Foi ótima. Agora eu lembro que eu perguntei a você, mas vai fazer no cru pra costurar? Eu tinha um medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar sentindo a dor agora? Eu já tive a dor do parto. Mas, assim, foi super tranquilo, super tranquilo. Bel ainda veio aqui em casa, ainda fez o laser. Não tive nada. Fiquei Nada. normal, normal mesmo. E não foi Nem no cru, foi com anestesia, né?
eu tinha um medo de ser no cru. Eu falei, meu Deus, e agora vai me costurar no cru? E eu não sabia nem que grau era. Eu falei, Jesus, e agora? Aí eu fui logo perguntando, vai ser no cru? Tadinha. Foi Mas mesmo. foi ótimo. Eu lá, mexendo no celular, falando pra família que Esté nasceu. Você tava lá me costurando e eu normal. Esté mamando, Esté passou um tempão mamando. E lá, normal. Tava sentindo nada. E depois foi normal também. Não senti, assim, uma diferença, assim, não. E sua irmã falando, costurando e ela me ligando de vídeo. Foi! Porque é isso, o parto é um evento familiar. Você vai escolher para quem você quer dar notícia, com quem você quer falar. E tem médico, assim, teve um momento do hospital em que queriam proibir a entrada de celular no parto. E eu falava assim, gente, como assim hoje, né, nos dias de hoje, a gente proibir o celular? Primeiro que só pode entrar um acompanhante. E a doula, que não é acompanhante, é uma profissional. Tem gente que acha que não é no lugar do acompanhante, ou é doula ou é acompanhante. Não. É o acompanhante da escolha da mulher e a doula, se ela tiver. A doula é profissional, não é acompanhante. E se não tivesse celular, a gente não teria as fotos maravilhosas que a gente tem. A gente não teria, você não teria essa oportunidade de ver o vídeo, né? De reviver esse momento. Eu, Claro que não esquece. ai, Bel botou. Eu pedi logo depois mesmo. Eu queria ver logo o vídeo. Então é isso, é importante a gente criar boas memórias. E você, né, falando, sua irmã falando que foi a primeira a saber, eu lembro que você falou que ia contar primeiro para sua irmã e foi, você ligou para ela. E isso lá, 6 horas da manhã, e a gente lá. A energia do parto é uma energia tão surreal que, assim, eu exausta de um plantão tenso, horrível. E assim, eu saio tão feliz, tão realizada. Eu falo que assim, a ocitocina é realmente muito contagiante, né? Então, a gente sai realmente maravilhado com a natureza, assim, com o quanto é poderoso esse momento. E você ressignificar a experiência que você teve de parto, ter o parto que você queria, foi assim, surreal mesmo, né? Foi. E assim, foi totalmente diferente do primeiro. Até a questão de amamentação, questão de dores. Tive Esté, parecia que não tinha acontecido nada, estava normal. Eu conseguia fazer as coisas. Aí a amamentação foi ótimo. Não, Esté assim ficou desde o primeiro momento que Esté nasceu, que Esté ficou comigo. Eu não tive esse momento com Estevão. Então assim, foi mesmo para mudar assim tudo que eu pensava assim, porque eu tinha ainda aquele medo assim, meu Deus, será que eu vou viver aquilo tudo de novo? Será que vou passar de novo por uma cesárea? Eu tinha aquele medo. E assim, depois que aconteceu, eu fui para outra sala, eu não conseguia dormir, eu queria ver o vídeo, eu tava pedindo o vídeo para Bel, eu queria ver tudo de novo, eu queria viver tudo que minutos atrás eu tinha vivido, eu queria ver já. Então, assim, foi maravilhoso mesmo. Que bom. Lari, fico muito, muito, muito feliz por isso. E até assim, você acha que isso teve algum impacto na sua vida conjugal, assim, com seu marido, essa experiência positiva de parto? Ou não teve impacto nenhum? Não, foi assim. Não, acho que não. Foi assim, foi igual das duas formas, vamos dizer assim. Porque Uhum. parece assim que tudo que eu vivi, parece que Felipe estava ali o tempo todo vivendo comigo, independente assim da questão do primeiro parto, ele não ter participado ali junto, mas a gente viveu ali junto, aquilo tudo. Então, assim, os momentos de trauma a gente viveu juntos, os momentos felizes. Assim, o primeiro também foi muito feliz, foi o nosso primeiro filho. Eu falo assim, na questão de tudo que Da a gente. experiência de parto, né? Porque quando a gente fala assim, a mãe já acha, ai, mas eu não posso falar que foi ruim a chegada do meu filho. Não, não é isso. Não, foi a questão mesmo de experiência e, assim, dos profissionais que passaram assim por mim. Mas, assim, a gente viveu juntos mesmo.
E é isso. A gente é um cutícula mesmo. Ótimo. Muito bom, muito feliz, né? E hoje a menina, assim, tá a coisa mais maravilhosinha do mundo. É, Comelona, come de tudo. anda tudo, ela corre. Tanto o Estevão como o Esté andaram com 9 meses. Aí todo mundo, hoje eu tava na clínica, o pessoal, ela já tem mais de um ano? Eu falei, não, ela tem 11 meses. Mas ela tá correndo isso tudo. Eu falei, corre. E ela não quer mais saber de cola, ela quer correr. Mas É uma linda. E uma coisa, Lari, que você fala aí para as mulheres como é que faz para doar o leite, que você é ah, doadora e criou um grupo de doadoras de leite materno. no meu primeiro parto, eu não sabia como era essa questão de doação, né? Então, assim, eu joguei muito leite fora de Estevão. Muito, mas muito mesmo. Eu descartava bastante leite. Nessa segunda, eu descobri que a gente era a coisa mais fácil. Você só faz um cadastro, você entra em contato com o banco de leite pelo WhatsApp mesmo, porque eu pensava assim que a gente precisava ir lá. Não, você não precisa sair de casa. Você entra em contato com o banco de leite, eles vão pedir só os seus dados, seu nome, o tipo de parto, quem foi o médico que fez o parto, o nome do bebê, quando nasceu, e vai te pedir os exames normais do pré-natal, HIV, sífilis, vários exames. É tanto que quando a pessoa me pergunta, eu já tenho a relação certinha, eu já mando tudo certinho para a pessoa. Então, assim, quem quiser, quem tiver interesse em fazer a doação, é super simples. Assim, é um ato de amor mesmo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não parei ainda as doações, todo mundo acha que eu já parei, que às vezes eu não posto, mas é mesmo uma questão de correria. Mas, assim, é ótimo você poder ajudar outros bebês. O banco de leite de Itabuna, ele precisa bastante, a embaixadora. Concordo. E o estoque de leite dele está bem baixo. Assim, eu ainda consigo tirar bastante leite, porque toda vez que Esté tá mamando, meu peito vaza muito ainda. Eu tenho a questão da hiperlactação. Então, é só entrar mesmo em contato com o banco de leite. Qualquer dúvida, quem tiver, pode me chamar. Eu oriento todas as pessoas. Eu já entro em contato com o banco de leite. Eu falo que a pessoa vai entrar em contato. E aí, a gente tem portadora. A portadora ajuda bastante a gente, porque portadora. E assim, toda semana a gente consegue mandar uma quantidadezinha aí de leite. E tá ajudando vários bebês. Às vezes a mãe acha assim, ah, mas se eu mandar, eu vou mandar um pouquinho, mas um pouquinho que você manda tá ajudando vários bebês. Aí, Exato. quem tiver interesse, Esse é só falar com a gente. maravilha, Lari. Quando você me falou isso, eu falei, meu Deus, que orgulho! Quase que eu explodi de tanto orgulho. Não, Eu não sabia, eu eu fiquei não muito sabia feliz, que sabia? tinha. Pode falar, depois eu falo. Eu não sabia que seria assim tão fácil você conseguir fazer um cadastro. Então, assim, foi uma amiga minha, foi Milene, nutricionista, que falou: Lari, é só fazer o cadastro. E aí, vamos? Iniciamos só eu e Milene. Eu falei: vamos. Fiz o cadastro rápido e depois a gente juntou um grupo com 7 mulheres. Aí hoje só eu continuo na doação. Mas assim, é maravilhoso. As meninas, eu tive a oportunidade assim de visitar lá e eu fui lá para entregar o leite pessoalmente, que eu falei, não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que conhecer. Toda vez eu mando pela portadora, não conheço, mas eu tive a oportunidade e assim, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo você poder conseguir ajudar assim vários bebês que elas falam assim que realmente quando passa no jornal, às vezes aparece assim a notícia que o banco de leite está precisando mesmo. Tem o estoque às vezes fica zerado e aí quem puder assim ajudar, eu falo direto para as meninas que entram em contato comigo. O pouquinho que vocês mandam, vocês vão estar ajudando bastante as crianças. Exatamente. Lari, e assim, eu não sabia que tinha banco de leite lá em Itabuna. Porque onde eu formei, no Hospital Sofia Feldman, tem um banco de leite lá no hospital.
E a gente tem um estágio no banco de leite para saber como que funciona, para entender de amamentação, auxiliar as mães, enfim. Eu amava ir na casa das mulheres para pegar o leite, enfim, eu sempre fui assim. Quando você me falou, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E banco de leite deveria ter em todo hospital de grande porte, de polo, né? Como aqui em Ilhéus, por exemplo, que não tem. A gente tem UTI neonatal aqui em Ilhéus e não tem banco de leite materno. E isso muda muito o desfecho para esses bebês. É isso, mesmo que seja pouco, tem bebê que toma 1 ml, 2 ml de leite. E às vezes as mães não estão produzindo, ou as mães também estão grávidas e não conseguem ir ver esses bebês. Então é extremamente importante. O leite materno é o alimento mais rico que existe no mundo, mais completo. E nada melhor do que o leite materno para bebês humanos. Muita gente deve pensar, não, mas o leite vai direto para o bebê? Não, esse leite ele vai ser congelado, depois ele vai ser pasteurizado para preparar para ir para esse bebezinho que vai estar na UTI. Então, assim, foi quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. E espero que as mães que estão vendo o seu relato também façam isso, entrem em contato com você, para vocês fazerem uma rede para ajudar outros bebês e ajudar outras mães. É um ato de extremo amor, né? Quando a gente ajuda outras pessoas assim. E saber que você está ajudando aquelas coisinhas tão pequenas e mudando o desfecho deles, ajudando eles a saírem da UTI. Isso é muito importante, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Sem palavras assim para dizer o quanto você é maravilhosa. E Bel colocou aqui o seu Instagram. Eu vou compartilhar também, que você já me autorizou a fazer isso, para que as mulheres entrem em contato para mandar o leitinho e vamos pressionar para ter banco de leite aqui em Ilhéus também. Precisa mesmo. Uma coisa de extrema necessidade na maternidade. É, pois é, de alto risco, que tem UTI neonatal, é importante. Verdade. Gente, então, olha, mais quase 1 hora e meia falando aqui. Ai, se deixar, a gente fala mais. E eu tava com vergonha. É, isso porque tava, ai meu Deus, e agora? Tô com vergonha. Mas é tão bom, né? A gente fala com. É tão, tão importante, assim, me faz tão bem. Eu também tô aqui morta de cansada, mas, nossa, é muito legal e trazer essa informação para essas pessoas. Não só para as mulheres que estão gestantes, como eu tenho batido nessa tecla, mas para os profissionais verem que é possível e que é simples, né? Não é uma pior coisa do mundo, nem a coisa mais difícil do mundo. E olha como isso impacta positivamente na vida das pessoas. Então, a gente precisa difundir essas informações para que todo mundo um dia, esse é meu sonho de vida, que todo mundo um dia tenha uma assistência de qualidade, se sinta bem e tenha histórias boas para contar, assim como você. Obrigada por aceitar participar, mesmo com vergonha, com 2 bebês em casa. E foi muito, muito boa a nossa troca, amiga. É ótimo, eu que agradeço. E assim, que Deus abençoe muito você, porque foram momentos maravilhosos mesmo. Você é uma profissional incrível e outros profissionais deveriam se espelhar muito em você. Linda, muito obrigada, viu? Beijo para os meninos e até mês que vem no aniversário de Esther. Tá bom, beijão. Boa noite. Boa. Tchau.